Senhores, então, retornando aqui ao segundo bloco dessa aula, nós vamos tratar sobre o direito de ação. Nós já adiantamos algumas coisas, né? Principalmente quando estudamos da inafastabilidade do Poder Judiciário e também estudamos sobre a própria jurisdição. O direito de ação é um direito subjetivo, né? Em que o indivíduo ele tem esse direito de acionar o Estado. Nós falamos que o direito de ação ele é, na verdade, um poder-dever, né? O Estado ele tem essa prerrogativa, mas ao mesmo tempo ele tem essa obrigação, né? Pois nós vimos lá que o princípio vai dizer que nenhuma lesão ou ameaça de lesão poderá ser afastado da apreciação do Poder Judiciário. Nós vamos perceber aqui que há dois tipos do direito de ação. Um direito de ação em sentido amplo e um direito de ação em sentido restrito. Inclusive, nós vamos perceber que há até teorias sobre isso, né? Teoria concretista, teoria abstrativista, né? Concretista puro, abstrativista puro, eclética, né? Nós vamos estudar cada uma dessas teorias para que possamos entender na melhor maneira aí esse tipo de ação, esse tipo de matéria. Então vamos lá na tela. O processo civil, como ciência autônoma, surge em tempos relativamente recentes. Até meados do século XIX, aproximadamente, não havia uma separação muito clara entre o direito processual e o direito material. Quando o direito de alguém era desrespeitado e a vítima era obrigada a ir a juízo, entendia-se que a pretensão por ela colocada perante a justiça nada mais era do que o seu direito material em movimento. Confundia-se o direito de ação com o direito civil, né, subjacente à propositura da demanda. Então, foi a partir da segunda metade do século XIX que as coisas começaram a mudar. Foi longa a história da evolução do conceito de ação e de como o processo civil ganhou autonomia. Esse desenvolvimento ocorreu sobretudo na Alemanha, espalhando depois por outros países. Nesse momento inicial, aos poucos se foi percebendo que uma coisa é direito material, que a lei nos assegura, e outra, o direito de ir a juízo para que o Poder Judiciário dê uma resposta, uma pretensão a ela levada. Então perceba que é o seguinte, gente, o direito de ação, como nós falamos, na primeira aula, na verdade, ao tratarmos sobre os princípios, falamos que no início teve essa discussão, se o processo civil seria apenas, né, vamos dizer, uma longa manus, né, do próprio direito material, que é o direito civil. Alguns não reconheciam o processo civil como uma figura autônoma, como uma ciência autônoma. Inclusive, essa foi uma das dúvidas, né, que um colega de vocês me procurou, falou, professor, mas qual a diferença entre direito civil e processo civil? Então, hoje vamos entender essa diferença. O direito civil, posto às normas presentes no Código Civil, são de direito material. Ali está resguardado, né, o nosso direito. Mas para que esse direito possa ser de fato nos entregue, é preciso, em algumas vezes, que se utilize de procedimentos, né, de processos. Então, nasce como ciência autônoma o processo civil, que é uma forma de garantir que essa pretensão prevista lá no direito material, que é o direito civil, né, seja de fato entregue por meio da jurisdição, por meio da ação, né, à pessoa. Então, por meio de um contraditório, vai existir um processo que figura o juiz, autor, réu, né, que são as partes. Nós vamos ver sobre as condições da ação e, ao final, vai ser entregue a tutela, né, aquilo que o autor ele pretende a buscar o Poder Judiciário. Então, mas isso não foi assim tão simples, como eu falei. Por um lado, tinha aqueles que adotavam então a teoria concretista, que eles entendiam que o direito processual, na verdade, era apenas uma ligação, era apenas uma longa manus do próprio direito material. Só poderia ingressar com a ação quem de fato tinha um direito material previsto no Código Civil. Se ao chegasse lá, ingressar com a ação, sempre o juiz, vamos dizer que era a famosa causa ganha, segundo os concretistas. Ingressou com a ação é porque já era consagrado lá o direito daquele indivíduo. Isso para a teoria concretista. Mas de outro lado nós vamos ter a teoria abstrativista. Na verdade entendia que não, que são figuras até ligadas, assim um liame entre o direito material e o direito processual, mas o direito processual ele é autônomo, né? Ele é autônomo e vai dentro da teoria abstrativista, vai nascer a abstrativista eclética, que é aquela que vai dizer há essa ligação, sim, e sempre,
grave isso, sempre que houver uma decisão de mérito, ali vai estar configurado o direito de ação. Não ação em sentido amplo, né? Mas ação em sentido estrito. Então, sempre que houver uma decisão de mérito, e que seja positiva ou seja negativa. Para os concretistas, não. Tinha que ter uma decisão de mérito e essa decisão teria que ser de procedência. Só existiria o direito de ação quando esse autor, né, ingressou com essa ação e lá no final o juiz deu uma sentença de procedência. Mas o que é adotado hoje pelo ordenamento jurídico, nós vamos perceber que é abstrativista eclética. Tem esse liame, sim, entre o direito material e o processual e por meio aí das condições da ação, né, na verdade, mas também pouco importa se a decisão é de procedência ou de improcedência, desde que haja uma decisão de mérito. Nos casos em que não há uma decisão de mérito, e aí por ser carecedor de ação, para a teoria abstrativista, né, eclética, não vai haver o princípio da ação em sentido estrito, mas sim o princípio da ação em sentido amplo. Aquele de qualquer lesão ou ameaça de lesão será levado ao poder judiciário. Então, dentro da abstrativista, só vai haver o princípio da ação em sentido estrito ou restrito quando houver uma sentença de mérito, seja positiva, procedente, seja negativa, improcedente. Quando é julgado carecedor de ação ou improcedência de plano, né, que é mais específico, é mais restrito, a própria lei vai trazer os casos específicos, não há ali o direito de ação em sentido estrito, mas sim o direito de ação em sentido amplo. Então vamos lá para a tela. Nesse momento inicial, aos poucos foi se percebendo que uma coisa é o direito material, o que a lei nos assegura, e outra é o direito de ir a juízo, para o que o Poder Judiciário dê uma resposta a uma pretensão a ele levada. É preciso distinguir duas relações muito distintas, a de direito material e a de direito processual. Em um contrato de compra e venda existem dois sujeitos, o vendedor e o comprador. Se o contrato for regularmente cumprido e a obrigação satisfeita, a relação ela vai se extinguir. Mas se algum dos participantes entender que não foi satisfeito ou que foi de maneira inadequada, pode agir de duas formas. Conformar-se, como nós já falamos, o direito de ação ele é subjetivo, é uma faculdade, o autor ele vai ingressar em juízo buscando essa solução se ele quiser, né? Então ele pode se conformar-se, ou então deixando as coisas tal como estão, né? Sem buscar a sua satisfação de sua pretensão, ou ir a juízo, formular sua pretensão e pedir que o Poder Judiciário tome as providências necessárias para satisfazê-la. Nesse caso, forma-se uma relação diferente daquela de direito material, porque terá três sujeitos, o autor, o juiz e o réu. Então vamos lá. Então, o direito de ação, nesse contexto, surge a figura da ação e a jurisdição, nós falamos anteriormente, é o poder, né, de aplicar o direito ao caso concreto. O juiz não age, ao menos como regra geral, de ofício. Também já falamos, o princípio da inércia, é preciso que haja uma provocação, né? O Estado, que é o representante, né, o juiz, na verdade, representante do Estado, é ele quem compete solucionar esses conflitos, mas ele precisa ser provocado. Princípio da inércia. E a ação surge, então, como um mecanismo pelo qual se provoca o Poder Judiciário a dar uma resposta, que é a jurisdição. Essa resposta é chamada de provimento ou tutela jurisdicional. Quem vai a juízo busca esse provimento, essa tutela, e provoca a jurisdição por meio da ação. Então, nós vamos ver, e já falamos bastante também, que a jurisdição, né, na verdade, é o poder de aplicar o direito ao caso concreto. E aqui é o Estado que tem esse poder de ver. Como o Estado vai fazer isso, gente? Por meio da ação. Ação, em primeiro momento, em sentido amplo, né, de que nenhuma lesão ou ameaça de lesão poderá ser afastada do Poder Judiciário, mas especificamente também, né, ação em sentido estrito, quando vai triangularizar, né, juiz, autor e réu, e ao final vai chegar aí a uma sentença que pode ser de procedência ou então de improcedência, mas tudo isso vai acontecer, né? Vai se instrumentalizar por meio da ação. Então vamos lá. É a partir daí que a máquina judiciária será movimentada e que se formará um processo.
isto é, uma relação processual entre aquelas três personagens, juiz, autor e réu, que se desenvolverá por certo tempo, de acordo com um procedimento estabelecido em lei. Lembrando, gente, que processo é são vários procedimentos ali, sistematizados, sempre direcionado a que, ao final, o juiz possa decidir sobre a tutela jurisdicional postulada. Vale lembrar que o direito de ação ele é subjetivo, ele é uma faculdade, né? O autor daquele direito material ele não é obrigado a buscar o Poder Judiciário, ainda que se sinta prejudicado. Ele vai buscar o Poder Judiciário se ele assim desejar. Como nós já falamos e adiantei para vocês sobre as teorias, após essas breves considerações, é possível compreender por que a doutrina, de forma mais ou menos unânime, conceitua o direito de ação como um direito subjetivo público, exercido contra o Estado. Também já adiantamos isso aqui. É direito subjetivo porque o lesado tem a faculdade de exercê-lo ou não, e é contra o Estado porque a ação põe em movimento a máquina judiciária, que sem ela é inerte. O princípio da inércia, também já falamos. O termo ação contrapõe-se ao termo inércia. É a ação que tira o Estado da sua originária inércia e movimenta rumo à tutela ou provimento jurisdicional, exercida contra o Estado, porque dirigida a esse, não a parte contrária. Então, como já adiantei para vocês, o Estado ele é inerte, a jurisdição ela é parado e só vai se movimentar a partir da provocação de uma das partes. Essa é a regra. E como se provoca, gente? Por meio do direito de ação. Então, o direito de ação em sentido amplo deve ser, ele é intentado em face do Estado e não em face do réu. O direito de ação em sentido estrito, quando ele estiver ali, na verdade, formalizado pelo autor, juiz e réu, esse sim é destinado à sua pretensão. Nós vamos estudar lá na frente pedido mediato, pedido imediato, Esse sim é direcionado à pessoa contra quem você tutela, contra quem você busca aquela satisfação. Mas o direito de ação em sentido amplo, ele você busca o Estado, você aciona o Estado, porque ele é inerte em razão do princípio da inércia. E a partir daí, o Estado vai ter, por meio do princípio da oficiosidade, vai ter a possibilidade de lhe entregar lá na frente uma pretensão a partir dessa demanda que você ingressou. Então vamos lá. A jurisdição é uma das funções do Estado e consiste no poder-dever que este tem de substituir as partes na solução dos conflitos de interesse. Para que esta seja imparcial, proferida por quem não integra o litígio, e a jurisdição que garante a imparcialidade na solução dos conflitos de interesse. Mas ela é inerte e precisa que alguém tome essa iniciativa de movimentá-la. A exceção, por sua vez, é o direito que tem o réu de se contrapor a prestação formulada pelo autor e em sua petição inicial, e em suma o direito de defesa. O réu é convocado para o processo e terá a oportunidade de apresentar a sua versão dos fatos para que o juiz possa, ao final, pronunciar-se. É preciso um processo. Então o processo vai nascer a partir, a jurisdição vai nascer a partir dessa ação. É a possibilidade que o Estado tem de aplicar o direito ao caso concreto, porque ele é inerte. O réu, após citado, vai exercer o seu direito de exceção, ele vai ali apresentar a sua defesa, sobre aquela acusação que lhe é formada e, ao final, vai se chegar a um resultado por meio de um processo. Nós temos jurisdição, nós temos uma ação, uma exceção, processo e chegaremos ali a uma sentença que vai determinar de quem é, se for um contencioso, de quem de fato é esse direito. Vamos lá na tela. Como as coisas postas dessa maneira, é possível enxergar os fundamentos do processo civil. Com a evolução da sociedade, a solução dos conflitos tornou-se um atributo de um dos poderes do Estado, justamente o poder judiciário, a função judiciária. A jurisdição tem de ser acionada pelo prejudicado por meio da ação. Assim que proposta, o adversário do autor será convocado, nós falamos, pelo direito de exceção, podendo se opor à pretensão inicial. E, como tudo visa um provimento jurisdicional, forma-se um processo, um desencadeamento de procedimentos em sequência, em que durante algum tempo os três personagens, autor, juiz e réu,
se relacionarão de acordo com o roteiro previamente estabelecido por lei, o que se denomina de procedimento. Eis, em suma, o mecanismo estrutural do processo civil. Então, assim se forma, né, o processo por meio de que ação, exceção, né, e aí será possível aplicar a jurisdição, que é aplicar o direito ao caso concreto, né? Então vamos aqui na tela perceber aquela discussão que nós falamos lá atrás. Eu já adiantei para vocês sobre as teorias, né, da ação. Se era concretista, se era abstrativista pura, né, ou eclética. Vamos lá na tela. De início havia chamadas teorias concretistas da ação, que não a conseguiam distinguir com clareza do direito material a ela subjacente. Eram aquelas que condicionavam a existência do direito de ação a do próprio direito material que estava sendo discutido. Entre as condições da ação, para os concretistas, estava a de que o autor tivesse com razão. Então, para os concretistas, como já adiantado, só poderia exercer o direito de ação se de fato o autor já tivesse o direito garantido, né? Esclarecido. E aqui, como eu falei, é como se fosse causa-ganha, né? Daí porque só considerava ter havido ação em sentido estrito. Lembra que eu falei com vocês, de um lado vamos ter uma ação em sentido amplo, que é essa possibilidade que se tem de buscar o Poder Judiciário, independentemente de qualquer coisa, se eu tenho um direito ou se eu não tenho, se de fato houve aquela lesão ou não, eu posso buscar o Poder Judiciário, né? Independentemente da minha resposta final. Mas nós também temos uma ação em sentido estrito, que para os concretistas, essa ação em sentido estrito só acontecia quando ao final teria uma sentença de procedência, isto é, quando o pedido do autor fosse acolhido. Para eles só tinha ação quem ao final tivesse razão. Se ao final a sentença fosse de improcedência negativa ou de extinção sem resolução do mérito, não havia ação em sentido estrito, apenas ação em sentido amplo. No oposto extremo das teorias concretistas, nós falamos também, em primeiro momento surgiu apenas os abstratistas e eles entendiam, na verdade, que não havia ligação nenhuma, né, abstratistas puras, entre o direito material e o direito processual. Não haveria ligação nenhuma. Mas essa teoria também foi superada. Porque hoje se adota abstratistas ecléticas, né, a teoria eclética. Para os seus defensores, havia ação em sentido estrito, independentemente do tipo de resposta dada pelo Poder Judiciário, fosse ascendência de procedência ou de improcedência ou de extinção sem resolução do mérito. Para essa corrente não havia diferença, portanto, entre ação em sentido amplo e ação em sentido estrito. Entre a ação em sentido estrito e o direito de acesso à justiça. Direito de acesso à justiça subtende como ação em sentido amplo, que é garantido constitucionalmente. Então vamos aqui para a tela para que vocês possam entender de forma mais clara essas teorias da ação. Olha, por um lado tinha a teoria concretista, né, pura, em que ela entendia, como já falei, e na verdade o direito de ação era só uma longa manus, né, era só, na verdade, uma mão do próprio direito material como forma de pretensão, de garantir aquela pretensão, o bem da vida. Para ele, né, necessariamente, para os defensores dessa teoria, quando se ingressava com um direito de ação, você já tinha uma sentença de mérito e mérito de procedência. Para os concretistas, no exercício do direito de ação, não haveria possibilidade de se negar a tutela, seja porque o juiz entendeu que você não tinha o direito, né, uma sentença de mérito, seja porque o juiz entendeu que você era carecedor de ação. Quando entende que é carecedor de ação, de plano o juiz já vai extinguir o processo, inclusive sem julgar o mérito. Então, para os concretistas, né, era causa-ganha. Tive vamos dizer, um prejuízo em relação ao direito material, né, uma lesão, eu ia ingressar com a ação e ali, com certeza, eu teria uma ação de mérito procedente. Essa era o que entendia os concretistas. E, na verdade, eles não reconheciam a autonomia do direito processual. Como eu disse, o direito processual era apenas uma longa manus, né, vamos dizer aí, uma extensão, né, do próprio direito material previsto aí no direito civil. Superada essa teoria concretista, então surge a teoria abstrativista, né, ou
abstratistas puras, né? O que eles entendiam, gente? Eles já reconheciam que o direito processual civil era, sim, autônomo, mas, para eles, o processo civil era totalmente, né, indiferente ao direito material. E aqui pouco importa se, ao buscar meu direito de ação, se eu tinha uma sentença de procedência, de improcedência, ou se fosse julgado o mérito ou não. Para eles não haviam essa distinção entre ação em sentido estrito, que é quanto vai julgar o seu mérito, seja procedente ou improcedente, e ação em sentido amplo, quando não há um julgamento do direito em si, quando o juiz não decide se tem direito ou não recebe uma sentença ou uma decisão de mérito. Para eles não havia essa distinção, né? Diferentemente dos concretistas. E essa também não era a solução. É aí então que vai surgir aí também essa teoria abstratista. Ela deixa de ser pura e passa a ser eclética. Ela vai reconhecer, sim, que o processo civil ele é autônomo, a ciência é autônoma, mas ele vai reconhecer também que ele está ligado ao direito material. Ele não é, vamos dizer, não depende do direito material, mas sim, tem sim a sua ligação e vai dizer, olha, só vai existir o direito de ação quando houver uma sentença, né, de mérito. E aí pode ser procedente ou improcedente. Se houve uma sentença de mérito procedente ou improcedente, positiva ou negativa, ali teve o direito de ação de maneira restrita, estrito, né? Se não houve uma sentença procedente ou improcedente, teve o direito de ação? Teve, mas não o estrito, mas o direito de ação amplo, aquilo que é garantido lá na Constituição Federal. Vamos lá para a tela. Foi então que se formulou uma corrente intermediária, ó, apelidada de abstratista eclética. A outra era pura, né? O grande defensor e divulgador foi o jurista italiano Enrico Tullio Liebman, né? Homem que teve uma grande importância para os estudos do processo civil, deixando a Itália em época que aquele país era denominado pelo regime fascista. Ele veio residir no Brasil justamente no período em que o nosso primeiro Código Nacional de Processo Civil estava sendo editado. Liebman e seus discípulos, que mais tarde se tornaram grandes processualistas, formaram aquilo que hoje se chama de Escola Paulista de Processo Civil. Ele foi um grande defensor da chamada teoria abstratista eclética. Então, para essa teoria, como já adiantamos, o direito de ação em sentido estrito, é o direito de obter uma resposta de mérito. E aqui, como já adiantamos, ainda que seja negativa ou positiva, é uma decisão positiva ou negativa a respeito da pretensão formulada. No processo de conhecimento, as respostas de mérito são as sentenças de procedência ou de improcedência. Tanto uma quanto a outra examina a pretensão inicial. A primeira em sentido positivo e a segunda em sentido negativo. A teoria eclética ela não é concretista, porque nós vimos que a concretista ela não reconhece a autonomia do processo civil, né? E para ela, o direito de ação em sentido estrito só vai existir quando houver uma sentença de mérito procedente. Nossa teoria eclética ela é abstratista, porque não condiciona a existência da ação ao direito material sustentado pelo autor. Então, ele vai dizer, pouco importa se o autor de fato vai ter o direito ou não, mas a ação ela vai existir em sentido estrito, desde que ao final seja aplicada uma sentença de mérito, procedente ou improcedente. Ele terá direito de ação mesmo que se verifique ao final que não tinha razão, nem era o titular do direito alegado. Terá havido exercício do direito de ação mesmo quando a sentença for de improcedência, quando o juiz entender que a razão não estava com o postulante. Daí o caráter abstrato da ação para essa teoria. Mas como ela não se conforma com qualquer resposta, e essa aqui é a diferença entre o abstratista puro e o abstratista eclético, porque o puro ele vai se conformar com qualquer resposta, seja de procedência, de improcedência ou, né, também se não julgar um mérito. Na eclética, só procedência e improcedência. Quando não julga o mérito, para o eclético, ali não há o direito de ação em sentido estrito, mas apenas aquele sentido amplo, né, resguardado lá na Constituição. Se o direito de ação aparece como direito a uma resposta de mérito, como ficam as execuções?
Também essa foi um questionamento. Também nelas haverá resposta de mérito, como no processo de conhecimento. E aqui, ó, é preciso não confundir. A teoria abstratista eclética exige para a caracterização da ação que haja o direito de uma resposta de mérito. E pouco importa, já adiantando para vocês, se essa resposta ela vem por meio de sentença, se ela vem por meio de acordo, ou se ela vai vir aí por meio de uma decisão no processo de execução ou no processo cautelar. Então, em ambos há pedido, tanto que se inicia como uma petição inicial, seja na fase de conhecimento ou seja na fase de execução. Portanto, em ambos há mérito, né, sinônimo de pedido, mas os pedidos são diferentes. Em síntese, a gente finalizando a teoria, essas teorias de ação, em resposta de mérito é mais abrangente do que a sentença de mérito. Essa forma de resposta própria do processo de conhecimento, no processo de execução, a resposta de mérito vem sobre a forma de ato satisfativo. Então perceba que quando fala em resposta de mérito, gente, a teoria abstratista pura, ela não está falando apenas em sentença. Está falando em sentença, está falando em acordo, está falando em decisão em processo de execução. Então, mesmo no processo de execução, nos processos cautelares, há sim resposta de mérito. Vai vir por meio de sentença, vai vir por meio de acordo, né? Vai vir por meio de decisão. Lembrando que, enquanto no processo de conhecimento se busca uma condenação, no processo de execução se busca, na verdade, a satisfação do próprio bem, né? Mas sempre em busca de resposta de mérito. Então, a teoria adotada hoje pelo ordenamento jurídico brasileiro no que tange a ação é a teoria, né, abstrativista eclética. Nós vamos ter sim o direito de ação em sentido amplo, que é garantido constitucionalmente, mas em sentido estrito, para que isso aconteça, vamos ter que ter uma sentença de procedência ou de procedência, ou seja, o mérito tem que ser julgado. Mas e se não for julgado o mérito, aí nós vamos ter o direito de ação em sentido estrito. Vamos ter o direito de ação em sentido amplo. Inclusive, nós vamos ver na frente algumas discussões sobre nomenclatura. Alguns autores vão dizer que, na verdade, o certo não é propor uma ação, é propor uma demanda, porque você só vai configurar, segundo a teoria abstrativista, né, eclética, se é ação ou não lá no final, quando tiver uma resposta de mérito. Teve uma resposta de mérito positiva ou negativa, estamos no direito do direito de ação, em sentido estrito. Houve uma resposta que não seja de mérito, não há um direito de ação, né? Não há uma ação, há uma demanda. Você postulou uma demanda e não uma ação. Vamos lá, vamos na tela. Condicionamento de direito de ação. Vamos ver aqui o que se chama de condições, né? Vamos ver o que se chama de condições da ação. Aqui, gente, já para adiantar para vocês, no Código Antigo nosso, 73, na verdade havia essa discussão, sempre teve essa discussão, justamente por Liebman, né? E nós tínhamos aí, para quem é anterior, estudou direito processual civil anterior a 2015, tinha as condições da ação, a gente até brincava, chamava de PIO, né? Possibilidade jurídica do pedido, né? Legitimidade da parte e interesse de agir. Mas essa discussão já vinha há muito tempo, se na verdade a possibilidade jurídica do pedido, se ela era uma decisão, uma questão de mérito ou não, né? Ou alguns até já defendiam, inclusive o Liebman, que na verdade a possibilidade jurídica do pedido ele deveria ser abarcado pelo próprio interesse de agir, né? Embarcado pelo próprio interesse de agir, que abarcava a possibilidade jurídica do pedido. Porque se o ordenamento jurídico ele veda aquele pedido, né, ali o autor sequer teria interesse em agir e ingressar com aquela ação. E assim aconteceu. Então, no ano de 2015, né, com o novo Código de Processo Civil, a possibilidade jurídica do pedido ele deixa de existir, mas não é que ele não há mais, né, essa discussão, esse entendimento. A verdade, o que se estabeleceu hoje é que ele foi englobado, né, pelo próprio interesse de agir. Então, nós temos as condições da ação hoje, nós temos interesse de agir, né, e legitimidade. Vamos lá. Então, interesse de agir e legitimidade. Então, só para não acabar estourando o tempo aqui, vamos deixar já para entrar nas condições da ação já no próximo bloco, tá certo? Então, vamos lá, conto com vocês só um pouquinho.